Boa tarde, meu nome é Raquel, eu sou a coordenadora de educação do Instituto Alana. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos na altura do ombro e eu uso franja. Eu estou vestindo um vestido vinho com mangas pretas, estou sentada e olhando para a câmera aqui no escritório do Alana em São Paulo. Ao meu fundo, a parede é envidraçada e é daqui que eu vou moderar a terceira conversa da série Ser Criança no Mundo Digital, organizada por nós do Instituto Alana, com o apoio do NIC.br, da SaferNet Brasil e do Portal Lunetas. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. A conversa de hoje faz parte de uma série de 6 encontros que abordam o papel da família, da educação, do governo, das empresas e das plataformas de tecnologia para que crianças e adolescentes tenham experiências positivas com o ambiente digital. No primeiro bloco, nas últimas sextas-feiras, nós falamos sobre o papel da família, a sua responsabilidade em mediar ativamente a relação das crianças por meio da observação, da escuta e do diálogo. Se você perdeu alguma dessas conversas, acesse o site sercriançassemcedilha.org.br. E hoje a gente inicia um debate sobre o papel da educação na experiência criativa, ética e segura das nossas crianças e adolescentes. Nós entendemos a educação não apenas como aquela que ocorre dentro da escola, mas também a que envolve diversos espaços sociais, inclusive o espaço digital. Nós vamos pensar no papel da educação e de que maneiras ela pode contribuir para que crianças e adolescentes possam participar com protagonismo e cidadania na internet. Para isso, a gente precisa compreender e escutar as crianças e adolescentes e qual é a perspectiva delas, como é que elas têm participado do ambiente digital. Escutar crianças e adolescentes é fundamental para desenhar com elas políticas públicas, práticas pedagógicas e ambientes em que os seus direitos possam ser garantidos e que todas as crianças, com suas diferenças, possam acessar e aproveitar as oportunidades da inclusão digital e que suas potências criadoras possam ganhar ainda mais espaço no ambiente online. Para essa conversa, nós convidamos 2 mulheres incríveis, a professora Inês Vitorino, coordenadora do grupo de pesquisa da relação Infância, Juventude e Mídia da Universidade Federal do Ceará. Vou pedir para a Inês se autodescrever e já dizer um alô aqui para o nosso público. Oi, Inês! Oi, Raquel. Oi, todos os amigos, pessoas queridas, homens, mulheres, professores, pais que estão aqui nessa live. Eu sou uma mulher branca, tenho meus cabelos brancos, estou com uma blusa de renda e com uma janela azul na parte de trás, aqui nas minhas costas. E só esclarecendo, eu sou vice-coordenadora do laboratório. A coordenadora atual do laboratório é a professora Andréa Pinheiro. Tá certo. Obrigada, Inês. Seja super bem-vinda. Obrigada. Agora eu vou convidar a Ariane Cor, que é designer, educadora e cofundadora do projeto Minas Programam, em São Paulo. Ariane, seja muito bem-vinda. A gente conta com a sua autodescrição. Oi, boa tarde a todas as pessoas que estão fazendo parte dessa live. Meu nome é Ariane Cor, eu sou uma mulher parda, a minha pele é clara, atualmente eu estou com cabeça raspada, mas como está muito frio em São Paulo esses dias,
Hoje eu estou usando um turbante branco com umas ilustrações e um casaco azul marinho. Agora eu falo do meu escritório e atrás de mim tem uma parede cor-de-rosa com algumas plantas. E é um prazer estar com todos vocês. Prazer é todo nosso, Ariane e Inês, sejam bem-vindas novamente. Como vocês devem ter percebido, a gente acabou de fazer um processo de autodescrição. Aqui no Instituto Alan, o nosso compromisso político é com a valorização das diferenças e com a eliminação de vários tipos de barreiras, inclusive a da comunicação. Por isso que a gente se autodescreveu e para que a gente tenha um público participante diverso e que todos se sintam incluídos. Além da audiodescrição, essa conversa também conta com o intérprete de Libras, Wesley Leal, e com serviço de legendagem em tempo real, conduzido pela Regina Dantas, pelo Anderson Macedo, pela Rafaela Benita. Muito obrigada por essa parceria, bem-vindas e bem-vindos. Bom, a gente não pode deixar de iniciar essa conversa sem a presença das crianças. O educador Loris Malaguzzi, educador italiano, disse que as coisas das crianças e para as crianças, a gente somente aprende com as crianças. E a perspectiva delas, como já mencionado aqui, é fundamental para que a gente possa entender os desafios, as ameaças, as oportunidades e as alegrias que elas têm vivenciado no ambiente digital. O Portal Lunetas, que é um dos nossos apoiadores, criou um especial chamado Um Olhar para as Infâncias Conectadas e conversou com crianças e adolescentes de todos os cantos do país. Então, com vocês, as crianças. Vamos acompanhar? O que eu acho mais legal na internet é que dá para acessar várias coisas e que você pesquisa, você acha. O Lunetas falou com crianças de todo o Brasil para saber como a internet ajuda no dia a dia. Aprendi novas palavras, aprendi novas contas de matemáticas, aprendi quando eu estava tipo no 5º ou no 4º ano, que agora eu estou no 6º, eu já estava aprendendo raiz quadrada só por causa da internet. Eu aprendi, eu gosto de explicar história e Segunda Guerra Mundial. Já com a tecnologia, a gente fica informado de tudo que está acontecendo na nossa cidade, estado ou país. Eu descobri aquele negócio lá que você pode falar com a sua família. Você acha que a internet e a tecnologia podem ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor? Não, porque a internet não consegue curar doentes. Eu acho que a gente pode usar a internet para poder compartilhar várias campanhas, né, sobre a natureza, por preservação. Compartilhando vídeos divertidos, notícias verdadeiras. Criar uma forma de ajudar as pessoas que precisam. Por que você acha legal ter um canal na internet? Tem um canal com os meus amigos e a gente fez um vídeo sobre a Semana do Meio Ambiente. Por exemplo, você pode jogar sua garrafa PET no lixo, mas eu recomendo fazer um brinquedinho com a garrafa PET, né, para poder preservar o meio ambiente. Uma experiência legal que eu tive foi de conhecer pessoas, mostrar meu talento através da internet pro público. E uma que eu não gostei muito foi que eu gravei um vídeo e logo em seguida recebi um comentário inapropriado sobre minha pessoa e eu não gostei. No TikTok eu posso gravar vídeo, eu posso ser uma pessoa, eu posso ser uma pessoa que eu quiser. Quando eu fiz meu primeiro vídeo, aí eu viciei. Posso fazer várias coisas engraçadas e eu posso ganhar seguidores e posso lá ser quem eu quiser. Eu posso ser divertida, engraçada, eu posso ser tímida do jeito que eu sou, que as pessoas, se elas for gostar de mim, elas vão gostar de mim. Bom, como vocês puderam ver nesse processo de escuta de crianças conduzido pelo Portal Lunetas, as crianças apresentam diferentes formas de participar do ambiente digital. Elas aprendem, convivem, se expressam, não foi falado, mas muitas brincam e jogam.
E outras ainda já entenderam e aprenderam a possibilidade de atuar de maneira positiva nas transformações das suas comunidades, como é o caso da Ana Clara de Pernambuco. Mas a escuta de crianças aqui, ela não é apenas um ponto de partida deste debate. Ele não se encerra na fala das crianças e nem tem a pretensão de parecer a verdade, a única verdade. Pelo contrário, a gente pode problematizar muitas das questões apontadas pelas crianças, como, por exemplo, quando a Evelyn Vitória, da Bahia, fala, né? A gente acha que a internet pode ser um espaço para a gente ser o que quiser. Bom, e para começar essa conversa, eu vou trazer aqui a professora Inês e já trazer uma pergunta que vem perpassando aqui as nossas conversas. Até que ponto, Inês, as crianças influenciam e criam no ambiente digital? Ou é difícil a gente pensar nessa participação delas sem as influências e manipulações nas formas de ser, de expressar e de participar do ambiente? Inês, está com você. Raquel, primeiro, obrigada pelo convite, agradecer ao Alana, a todos os parceiros que estão aqui nessa conversa conosco. Dizer também que a minha fala, ela é uma fala coletiva, é uma fala do nosso laboratório, né, inclusive das bolsistas que me ajudam a preparar os materiais que eu trago para conversar, a Maí, o Catá em especial. E queria dizer que, assim, você traz uma pergunta extremamente instigante. Queria também parabenizar por ter começado com esse vídeo das crianças. Eu acho que é fantástico essa opção de começar ouvindo as crianças, né? Quando a gente pensa em participação, nessa dimensão da influência e da criação, né? Quando eu penso participação, direito previsto pela Convenção dos Direitos da Criança, né? Os direitos de proteção, provisão e participação. Ele é um direito estabelecido desde 1889. Eu acho muito importante que a gente comece essa conversa lembrando disso. E o que é participação desse ponto de vista, né? A gente está falando, então, do direito da criança ser ouvida e a gente está falando do direito da criança expressar-se sobre questões que lhe afetam, né? Sejam da ordem da brincadeira, sejam da ordem da educação, sejam da ordem da vida política, sejam da ordem da saúde. Aquilo que afeta a criança, por princípio, ela tem o direito de se expressar, de se manifestar. Então, quando a gente vê assim, esses vídeos que você trouxe hoje, que o Lunetas trouxe, esse vídeo maravilhoso, assim, bem plural, bem diverso, com as visões das crianças, a gente começa a perceber, primeiro, que ela já reconhece os aprendizados de conhecimentos, né? O desenvolvimento de habilidades, né? Que são possibilitados por eles estarem nesse ambiente, por estarem nessa rede. Por outro lado, eu não quero deixar de dizer aqui que a gente tem potências e tem limites, e um dos limites importantes no Brasil de hoje é o limite de garantir a inclusão desse conjunto plural de infâncias brasileiras na internet, né? O CETIC.br, que é um dos apoiadores desse evento, né? Ele traz dados muito contundentes, né? 86% da população brasileira entre 9 e 17 anos, ela é usuária de internet, mas 53% desses usuários só acessam a internet pelo celular, justamente pelas dificuldades, muitas vezes, de acesso a outros dispositivos. Boa parte das vezes, esses celulares são compartilhados, esses celulares não oferecem as mesmas condições, né? Então, são elementos para a gente estar ponderando nessa nossa conversa. E o que as crianças trazem para a gente? As crianças que estão na rede, que estão participando de algum modo desse processo. Em termos de oportunidades, nós vimos aí um conjunto de oportunidades relativos ao aprendizado do português, da história, da matemática, uma compreensão da atualidade, né? Então, um olhar para a ciência, para as cidades, para a saúde, a ideia da interação, então ela pode encontrar amigos, ela pode conhecer pessoas novas, ela pode se comunicar com parentes distantes, né? E um elemento que é central nessa relação da criança com as redes sociais, com a internet, com esse mundo digital, a dimensão do entretenimento, né? Jogar, né? Ver coisas engraçadas, se divertir mesmo só nas conversas com os amigos. Então, é muito interessante que a gente perceba essas oportunidades, elas se referem a um conjunto de participações que são muito importantes, mas elas são participações, muitas vezes, mais restritas se eu penso o direito ao acesso à comunicação de uma forma mais ampla, porque não é só o direito ao acesso, a criança receber informações, a criança receber materiais engraçados, a criança receber conteúdos disciplinares. É muito importante para a gente avançar nesse debate, pensar esse lugar da criança, que o Vidal também traz,
que é o direito a participar na condição de quem não apenas acessa e compartilha conteúdos feitos por outros, mas conteúdos em que a criança produz, em que a criança partilha, em que a criança ela tem uma condição de autora, não é? E aí a gente tem aí o depoimento lindo, né, da Ana Clara, trazendo o lugar da criança como capaz de promover mudança, né? Então ela traz a pauta da natureza, a criança ela quer ter certeza que ela vai ter um lugar bonito e bom e um ambiente saudável para ela viver no futuro. Então é mais do que justo e necessário que ela seja ouvida nas discussões relativas à questão da preservação ambiental, né? O Vida traz também a preocupação com o compartilhamento de notícias verdadeiras. Olha aí como nossas crianças estão atentas. Elas estão atentas, elas podem não ter a nítida dimensão, a complexidade do que está por trás disso, mas, de imediato, a dimensão ética já está posta, né? Eu quero compartilhar notícias verdadeiras, eu não quero compartilhar notícias falsas. Já há uma compreensão de que isso não é uma coisa legal, né? A ideia de ser solidário, né? De ajudar os outros, ter empatia, né? A Hanna Gabriela traz esses elementos de uma forma muito interessante também nesse vídeo. Então, essa escuta da criança permite a gente perceber. A criança, sim, é capaz, ela pode, ela tem potência para isso. Mas ela também enfrenta risco quando ela se expõe, quando ela organiza campanhas dessa ordem, né? Quanto a gente acompanhou aqui, ao longo desses últimos anos, da participação da Greta, da participação da Isabela Farber, tentando lutar por melhorias, né? Uma trazendo a questão da escola, a outra trazendo a questão da natureza. Trago aqui a MC Sofia, por exemplo, discutindo as questões da negritude, falando da importância da beleza negra ser afirmada como reconhecida, da força do povo negro, né? Então, isso é uma criança que não tinha, há poucos anos atrás, referências e possibilidades de vir à cena pública e trazer e fazer esse debate. Ela está, sim, fazendo o debate. Ela não está só cantando e dançando, ela está fazendo um bom debate. Então, isso é um elemento muito interessante. Por outro lado, a gente vê que quando a criança está mais exposta, ela se apresenta mais nesse cenário, né? Todo esse cenário da internet, todo esse cenário das redes, há um nível de exposição muito grande. Então, o que a gente problematiza aqui, tem oportunidades e tem riscos, né? A Isabelle fala de comentários inapropriados. Quantas crianças já passaram por situações de bullying, de preconceito, tiveram acesso a discursos de ódio, seja por ser negra, seja por ser pobre, por ser mulher, né? Por ter uma orientação sexual que não é aceita de forma hegemônica na nossa sociedade. Então, quando você me pergunta, elas criam, elas influenciam, sim, elas influenciam, elas criam, mas elas criam sobre determinadas condições, elas não criam livremente. E aí é muito importante que a gente tenha essa percepção. E aí eu já entro, então, na reflexão que a Evelyn trouxe aqui, que você provocou a gente a pensar, né? Eu posso ser o que eu quiser, eu posso ganhar seguidores. Olha esses dois termos, ser o que quiser e ganhar seguidores. Essa fala veio junta, né? E aí eu tenho dois elementos que não são necessariamente compatíveis. Eu ser o que eu quiser implica que eu posso ser aceita ou não. Agora, se eu quero ganhar seguidores, se o objetivo da minha presença nesse espaço é ganhar seguidores, então aí sim eu começo a ter uma pressão que pode ser adoecedora, que é a compra de curtida, é a pressão para que você... Teve pesquisas nossas do Library Green que a gente detectou crianças comprando curtidas. Então, olha o nível de sofrimento que uma criança está, ou de envolvida com uma lógica de competição, que faz com que ela seja capaz de comprar curtidas, né? Então, é importante que a gente pense em que condições essa potência da criança ela pode ser expressa. E aí, você me falou hoje, né, no debate anterior, houve a discussão aqui importante da mediação ativa. Acho que a mediação ativa é um elemento fundamental. Não basta dar o celular para a criança e achar que ela é um nativo digital e que ela vai entender rapidamente de tudo. Ela tem muito facilmente a compreensão do mecanismo de funcionamento, mas a compreensão de como ela se coloca nessa dimensão pública, de como ela participa desse espaço, qual é o papel dela ali, qual é a rede comercial que está por trás dessa dinâmica da internet, que faz com que ela fique o tempo inteiro atrás de curtida, atrás de valorização, atrás de compartilhamento. Será que as crianças nossas têm que estar submetidas a essa lógica?
Será que é essa a lógica que a sociedade brasileira quer construir também para as crianças, né? Se já é uma lógica tão pesada para os adultos, imagine para as crianças. Então, tentando pensar numa mediação mais potente, que eu diria, uma mediação... Parei um pouquinho por causa do som do avião. Então, uma mediação mais potente, eu queria trazer aqui um exemplo de uma mediação que eu conheço de perto, feita pelo pessoal da Fundação Casa Grande. É a Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri. Queria pedir para o pessoal da técnica, se possível, se pudesse mostrar algumas imagens que eu selecionei, né? Que é uma instituição criada pelo Allenberg Quindins e a Rosiane Lima Verde há mais de 25 anos, em que as crianças estão no espaço dessa casa, que é uma casa linda, a Casa Azul. Isso, essa Casa Azul linda. Podem ir passando aos poucos as imagens. As crianças fazendo brincadeiras, elas são chamadas a brincar nessa casa. Elas brincam nessa casa. Nessa casa tem gibiteca, nessa casa tem laboratório de pesquisa, nessa casa tem laboratório de arqueologia. E se você pensar, é uma casa no sertão do Ceará. Não teria, a rigor, uma expectativa de que uma casa com essa potência fosse criada lá. Mas a comunidade criou. Allenberg e Rosiana criaram isso. E aí as crianças participam de uma forma belíssima. Elas participam em todas as dimensões, não só do brincar. Se a gente avançar nas fotos, podem ir passando aí, a gente vai ver as crianças participando de processos de comunicação, produzindo comunicação. Então, elas estão no espaço da gibiteca, elas estão no espaço da rádio, elas estão no espaço em que elas produzem, está aí o espaço da biblioteca, em que elas compartilham os livros, que elas fazem clube de leitura dirigido pelas crianças, em que elas compartilham momentos de reunião, em que elas planejam as coisas de forma coletiva, em que elas têm a oportunidade de tocar, aprendem a cultura local. Isso é tocado com bandinha de lata, não é com instrumento sofisticado, não. Então, o que está ali, aqui é na rádio, eles trabalhando, os meninos produzindo rádio, eles produzem rádio para a comunidade inteira. Então, nessa relação com a comunicação, em que eles, olha aí o registro feito por uma criança fazendo o registro da brincadeira de outra criança, eu tenho uma criança que tira fotografia, eu tenho um conjunto de crianças que filma, eu tenho um conjunto de crianças que produz comunicação, mas ela não está produzindo sozinha. Isso é muito importante. É uma comunidade produzindo junto. Essa criança, ela tem profissionais que estão acompanhando esse desenvolvimento delas, que estão conversando sobre a exposição delas. Aqui eu tenho a Letícia, por exemplo, que é fotógrafa, com 13 anos de idade, com uma competência que muitos profissionais não têm, porque ela desenvolveu ali na Casa Grande. E aí ela dá uma live nesse momento das redes digitais, ela está fazendo uma live, mas ela não está promovendo a Letícia. Ela está promovendo a região, ela está promovendo a cultura de um povo, ela está promovendo um vínculo comunitário que ela construiu. Do mesmo jeito que eu acho que tem mais uma foto, a foto talvez da Ana Beatriz, também numa outra live. Isso, Ana Beatriz. Ana Beatriz, ela dirige essa gibiteca e ela conta histórias sobre isso. Então, eu queria trazer esse exemplo, eu poderia trazer inúmeros exemplos do Brasil inteiro, porque eu sei que existem, mas eu quis trazer esse exemplo, primeiro, por ser da minha terra, sou do Ceará, tenho muito orgulho de estar aqui, e, em segundo lugar, que é uma experiência que eu conheço muito de perto, sou apaixonada por essa experiência, mando um alô aqui para quem estiver da Fundação aqui com a gente, é uma meninada do sertão arretada, e o que elas têm? Elas têm potência e apoio para construir. Então, o apoio que é feito para pensar não o individual só. Por exemplo, se a gente pega o que a gente tem de youtubers hoje, a grande parte, a expressiva parte dos youtubers estão fazendo vídeos sobre bonecos, bonecas, jogos, brinquedos, celulares, enfim, produtos. Gira em torno de produtos. Pois eu digo para vocês, a gente tem que começar a formar essa criançada e fortalecer esse andar da criançada para que eles alcancem produzir materiais coletivos que falem da sua gente, da sua memória, do seu povo e das suas brincadeiras, né? As crianças se divertem fazendo isso. Quando elas conhecem, elas valorizam o que têm e seguem muito mais fortalecidas para andar nesse espaço. Então, para esse começo de conversa, era isso que eu queria trazer.
Inês, obrigada pela tua fala. Você trouxe pontos que foram muito tratados aqui nas primeiras conversas, especialmente esse que você acabou de falar, crianças e adolescentes não podem estar sozinhos. A gente precisa mediar essa relação para que elas possam subir uma escada nessa participação, para que elas possam deixar de ser consumidoras apenas e possam ser criadoras, mas criadoras pensando um pouco nessas condições de criar e de protagonizar as suas experiências no ambiente digital. Mas tem um ponto, a gente já está recebendo milhares de perguntas aqui e muita gente perguntando para a gente como é que a gente faz com as crianças que não têm acesso ao ambiente digital. A Ariane agora vai falar, mas a Ariane queria trazer que a Eluzia e a Márcia trazem essas perguntas das crianças que não têm acesso, e a gente sabe que no Brasil, as crianças que não têm acesso, que não participam desse universo, são as crianças negras, somos nós mulheres e as meninas. A gente tem sim um atravessamento nessa desigualdade digital. Então, Ariane, com você, queria já trazer um pouco esse tom do debate que o público está trazendo nas nossas redes. Obrigada, Raquel. Bom, vamos retomar. De fato, a gente tem um país enorme e muitas crianças, não só que a gente tem essa ilusão que apenas as crianças dos rincões do país não têm acesso à tecnologia, o que não é uma verdade. Aqui mesmo numa cidade grande como São Paulo, a gente tem áreas mais afastadas que não chega a tecnologia, assim, não é só uma questão de poder aquisitivo, mas também uma questão de limitação dessa tecnologia chegar. As empresas não oferecem muitas vezes esses serviços de conexão nos lugares. Além disso, tem a questão dos equipamentos públicos. Os equipamentos públicos muitas vezes não têm um acesso para a comunidade, não têm computadores, uma rede de internet disponível, e muitas vezes a escola é o ambiente que essas crianças frequentam para acessar a internet, para construir coisas, mas seguindo a mesma lógica da referência que a Inês passou, que é muito linda e tal, das crianças lá no sertão, produzindo conteúdo, fazendo coisas, colocando a perspectiva delas. Eu queria trazer também uma referência, vocês podem colocar nas redes ou no site, é uma coletiva que chama Pelas Mulheres Indígenas, e é de 8 etnias no Nordeste brasileiro, também o Nordeste super protagonizando essa nossa conversa. Eu tenho maior honra, maior prazer de acompanhar nos meus estudos essa coletiva, e eu considero uma das coisas mais bonitas que eu vejo, assim, um dos projetos mais bonitos que eu vejo, justamente porque é uma perspectiva de uso da tecnologia que ela parte do compartilhamento, não só do compartilhamento dos celulares, mas também do compartilhamento dos conhecimentos. Então, tem desde um Instagram, tem também a rádio, e elas fazem oficinas de formação em rádio web. Então, o próprio processo de criar um programa de rádio, elas são informação. E não são só as crianças e nem só as adultas. É uma dinâmica de todas as mulheres da comunidade envolvidas com recursos multimídia, com saberes que vão desde os saberes ancestrais até os saberes tecnológicos mais recentes. E as garotas mais jovens participam ativamente desse projeto, seja fazendo as entrevistas, trazendo as canções tradicionais. Então, é um projeto muito lindo e potente, e ele acontece em pontos chave, né? ONGs, pontos de cultura, centros que dispõem dessa tecnologia e desses recursos. Então, assim, e eu gosto desse projeto por essa questão de serem mulheres e de serem indígenas, porque a intersecção das desigualdades no nosso país colocam as mulheres, as crianças, as mulheres indígenas, as mulheres racializadas, negras, de periferias, mais distante dos conhecimentos,
E a gente tem essa coisa muito que se a gente tem um celular, se a gente tem um computador, se a gente tem um acesso à internet, pronto, a gente vai conseguir criar um coletivo, a gente vai conseguir criar um conteúdo, e na verdade a lógica não é essa, né? A lógica está muito mais na transmissão do conhecimento, no compartilhamento da rede, dos usos, dos espaços, porque lá atrás, para gente que já usa a internet há bastante tempo, já pegou essa virada do analógico para o digital, a gente dizia isso, né, da minha vida real e da minha vida digital. Agora não existe mais isso. A gente teve essa garotinha dizendo, né, do tipo que na internet eu posso ser, nas redes sociais, na internet, nesses vídeos, é um espaço de existência, né, é um espaço de construção de narrativas, é um espaço de construção de histórias e também de futuros. Então, quando a gente pensa no acesso à internet e pensando a tecnologia muito como dispositivo e internet, né, essa comunicação digital, quando a gente pensa dessa forma, quem são as pessoas realmente que estão envolvidas, né? Quem são as crianças que estão envolvidas? Nos grandes centros urbanos, por exemplo, a gente tem a realidade das garotas que já fazem parte da economia doméstica. Elas já trabalham em casa, cuidam dos irmãos, então, às vezes, tem internet que chega na casa dela, tem algum celular de algum membro da família, mas essa criança não tem um tempo para utilizar aquele recurso, aquele dispositivo, se dedicar a aprender aquilo. Então, às vezes, a defasagem que a criança vai ter do acesso também tem a ver com o tempo e a qualidade do tempo que a criança tem para utilizar esses dispositivos. De que forma a criança pode se expressar, de que tempo que ela tem para aprender como utilizar aquilo de uma forma segura, tranquila. Então, não é só o acesso ao recurso tecnológico, né, ao dispositivo ou ao sinal de internet, mas também o acesso ao conhecimento para criar, né, para produzir. E aí, falando um pouco do Minas Programa, que é a organização que eu sou cofundadora, a gente tem essa preocupação justamente que as garotas tenham acesso aos recursos e principalmente ao conhecimento, para que elas também possam colocar as suas ideias, para que elas também possam, a partir do conhecimento que elas adquiram, elas possam construir o que elas quiserem. Quando a garotinha fala, eu posso ser o que quiser, eu penso numa forma muito mais que performática. Eu penso num sentido também de, conhecendo isso, eu posso ampliar os meus horizontes, a minha possibilidade de futuro, as minhas possibilidades de futuro. Então, quando a gente, principalmente colocando todas essas questões, gênero, raça, classe, região, né, que possibilidades de futuro a internet coloca e os dispositivos e o uso dessas redes coloca diante das crianças. É uma realidade apenas de consumo, é uma realidade apenas passiva, no qual tudo chega para ela como uma grande necessidade ou como um espaço aberto de compartilhamento de experiências, de explorar as curiosidades. Então, existe essa grande questão e ela não é uma questão que a gente não consegue resolver, que está acima de tudo, acima de todos. Entender como a internet funciona, entender como a internet é regulada, entender as formas como a gente pode acessar um sinal de internet, quanto custa um sinal de internet. Muitas vezes a mãe tem aquele pacote de dados no celular e a criança só pode brincar no joguinho tal e tal quando está no Wi-Fi, porque quando está no pacote de dados, aquilo vai ser consumido. Então, isso também tem um custo. Qual criança pode ter acesso a esse custo? Pode pagar por isso? Então, envolve muitas instituições, envolve o poder público, envolve essa questão da escola pública, e não só da escola pública, das bibliotecas, dos Fab Labs, dos espaços públicos, dos equipamentos públicos.
Aqui em São Paulo, nós tivemos as praças de Wi-Fi livre, que era um espaço que as pessoas se encontravam. A gente já fez algumas atividades nesses espaços. Então, como todos os ambientes podem ser mais inclusivos, não apenas para as crianças, mas para tornar a internet mais acessível. Uma coisa que eu achei muito importante, muito relevante nesse vídeo das crianças, foi o comentário do João, que ele fala que a internet não pode curar doenças, que nesse caso ela talvez não fosse tão poderosa para transformar a vida das pessoas, mas também tem um ponto, a internet pode servir para trazer uma realidade com mais qualidade de vida para essas pessoas com doenças ou para as pessoas com alguma restrição. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, quantas crianças não estão conseguindo acompanhar os estudos, ou as crianças com restrição de mobilidade, crianças com deficiência, ou crianças que têm alguém na família com essas condições, como essas crianças usam a internet? Para que a internet serve para essas crianças? Realmente, não vai ter uma receitinha com aquele lance das notícias falsas, que você vai entrar na internet e vai receber a receita do sucesso, da cura, de todos os milagres. Isso tudo as crianças já sabem que não é verdade, que não funciona. Mas como a internet pode funcionar para melhorar a vida não só das crianças, mas de toda a comunidade? As crianças do vídeo que a gente viu parecem já ter algumas pistas para isso. As mulheres pelas mulheres indígenas também parecem saber os caminhos alternativos, não esse caminho que a gente pensa só com o celular da última geração, só na melhor conexão, só na grande cidade. Não é assim que funciona, né? A internet também é um território de muitas possibilidades, ainda que seja dominada por grandes corporações, ainda que seja muito cara, ainda é um território a ser explorado, e por isso que a gente precisa muito democratizar o acesso à internet. E, por enquanto, eu queria deixar essas reflexões. Ariane, você traz um ponto que para a gente aqui no Instituto Alana é muito caro, né? Essa responsabilidade ela é compartilhada, ela não é só da educação, das escolas, das famílias. Essa participação mais criativa, mais ética no ambiente digital, ela depende também das plataformas, das empresas criadoras de tecnologia e do próprio governo, né? A gente vai ter, inclusive, daqui 2 semanas, um bloco de discussão sobre isso. Mas a gente tem uma pergunta que fala muito sobre essa responsabilidade compartilhada. Essa pergunta é para Inês, e aí eu queria aqui ler, a pessoa não se identificou do lugar onde ela está, é a Nádia Prates. A Nádia Prates, Inês, pergunta o seguinte: como você avalia a participação das crianças e adolescentes também na formulação de políticas públicas e da governança da internet? Então, a gente aqui está falando da participação não só como consumidoras, mas de tudo aquilo que afeta a vida das crianças. E a Nádia trouxe essa pergunta para a Inês. Eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente, quando fala de política pública, tem um princípio elementar, que é que todas as pessoas envolvidas naquela política pública, elas precisam estar inseridas nesse debate, né? E, às vezes, a gente distancia muito a política no sentido mais amplo da expressão, da criança, como se fosse uma matéria de adultos. Curioso que outras matérias, né, a gente não acha que sejam tão distantes da vida da criança. Mas é a política que define em que escola ela vai estudar, é a política que define se ela vai ter um médico que vai dar assistência a ela, a sua mãe, a seu pai. É a política pública que vai definir que tipo de conteúdo chega até ela,
não é? Porque existe uma política para a internet, existe o Marco Civil da internet, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê aquilo que é possível ou não é possível, o que é adequado ou não adequado para ser apresentado para a criança. Por exemplo, nós temos hoje um crescimento, não só hoje, mas já talvez alguns anos mais recentes, uma presença muito marcante do discurso de ódio nas redes sociais. E é curioso quando a gente conversa com pais, com professores, muito mais até com os pais nesse ponto de vista. Há uma preocupação muito maior com a questão do contato da criança com o suposto desconhecido, com situações extremas relacionadas a assédio sexual e abuso sexual, e não há uma preocupação tão intensa com a dimensão de como essa criança, que tipo de repertório essa criança está formando, a que tipo de conteúdo ela está tendo acesso, o que está formando essa criançada brasileira, essa meninada, né? Nos mais diferentes segmentos, né? A Ariane trouxe muito bem essa questão da importância de se pensar a inclusão, de se pensar essa diversidade, mas é muito comum que, quando se pense nessas dimensões da inclusão, as pessoas pensem na dimensão quase do dispositivo, da tecnologia. Então, está aí o programa Um Computador por Aluno, que chegou, saiu. Tem os programas de distribuir chips. Tem gente na universidade, por exemplo, esse problema não atinge só as crianças, não. Tem universidades que acham que, dentro desse contexto de pandemia, distribuir chip resolve a questão da inclusão. E a gente sabe, a gente que estuda tecnologia, a gente sabe que, de forma nenhuma, isso é um elemento. Talvez a maior propriedade, a maior competência que os professores possam ter, e muitas vezes eles minimizam essa potência que eles têm, é de formar as crianças e contribuir na formação das crianças para esse compromisso, inclusive com a política, inclusive para a criança entenda que ela pode e deve participar da política pública e que ela pode e deve se organizar coletivamente. Imagina a quantidade de projetos que as escolas poderiam gerar nesse país inteiro, fortalecendo a agência das crianças para causas coletivas. E não apenas para um pensamento individual que é muito oportuno para as redes, que é muito oportuno para as empresas, mas eu diria que não é oportuno para o nosso país. E, Inês, isso que você está trazendo é super importante para essa discussão, porque acesso é importante, mas o uso que se faz desse ambiente é tão importante quanto garantir o acesso. E falando em uso, a gente tem uma pergunta aqui, vou ler para a Ariane, é uma pergunta da Carol Ribeiro, de Curitiba. Essa pergunta, ela fala assim, Ariane, como é que a gente ensina as crianças a ter autorresponsabilidade e discernimento no uso da internet? Como é que a gente, então, quais são os passos para a gente ter uma cidadania nesse uso? Bom, é um grande desafio e eu ouso dizer que o primeiro passo é justamente o acesso, porque a criança precisa estar inserida para conseguir ter uma compreensão de uma realidade. Inclusive, se ela não está inserida, talvez a compreensão que ela tenha seja essa compreensão da exclusão, da marginalidade, vamos dizer, né? Mas para a criança ter consciência, uma cidadania digital, ela precisa entender como a internet funciona, como as redes funcionam. Porque se você não sabe como aquilo funciona, quais são as regras, o quanto você está exposto, você não tem como saber o quanto isso pode te atingir negativamente e nem como você pode atuar positivamente. Então, desde controles de segurança, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é um bicho de 7 cabeças. Uma criança tem que saber que alguns conteúdos têm uma faixa de idade recomendada e que, às vezes, ela não faz parte daquele grupo. Ou algumas redes sociais têm um limite mínimo de idade para a criança entrar, que não é adequado que ela participe. Todas as redes sociais têm termos de uso, condições de uso. E mesmo com todos esses termos de uso, essas regras, ainda tem muitos casos
de violência, e não só de violência simbólica, né, mas como também violência que parte para o físico. Tem entre os próprios grupos de escola, não apenas com desconhecidos, a internet pode ser um espaço hostil. Então, como eu disse na minha fala anterior, entender a internet não como um lugar alheio. Tem gente que ainda pensa na internet como terra de ninguém. Você chega lá, faz o que acontecer, ninguém vai ficar sabendo. Não, ensinar a internet como uma dimensão da vida, como uma dimensão da sociabilidade, como uma dimensão das nossas relações. As relações que acontecem na internet são reais. As pessoas que estão na internet, por mais que elas estejam do outro lado da tela, por mais que a gente não conheça, elas existem. Então, todas essas questões de humanizar as relações, elas precisam ser colocadas na internet. E tem um outro aspecto da cidadania que eu acho importante, é o aspecto da ação. Porque se a criança tem o acesso, ela tem o conhecimento e a possibilidade de agir, ela pode ser um cidadão digital, um cidadão nesse ambiente, pode criar, pode pensar, pode se expressar no sentido de garantir os seus direitos. Então, eu acho que o conhecimento, ele precisa ser bem passado, bem compartilhado com as crianças, para elas também produzirem as suas próprias regras, como elas querem se relacionar nesses espaços, como elas acham adequados, para elas identificarem também quais os melhores espaços, quais as melhores formas delas agirem, e elas têm a percepção, elas são inteligentes e elas aprendem. Então, conversar com as crianças, tratar as crianças como seres humanos inteligentes, eu acho que é um primeiro passo. Sim, e as perguntas não param de chegar e tem perguntas muito parecidas, mas são importantes de serem colocadas aqui. Inês, tem uma pergunta parecida com essa que foi trazida para a Ariane, mas acho que vale super a gente falar. Como é que a gente aborda dentro da escola um trabalho que ajude as crianças a usar e a se relacionar com esse espaço da internet de um jeito mais respeitoso, né? Como é que a gente ajuda as crianças a aprender, a exercitar habilidades como a empatia, o respeito, a criatividade na hora de resolver problemas? Eu acho que acho que a Ariane, eu vou muito na linha que a Ariane trouxe. Eu acho que a gente precisa acreditar nas crianças e apostar que elas são capazes de encontrar saídas. Para isso, elas precisam de suporte. Elas precisam de uma formação que as ajude a ter o reconhecimento de tipo de espaço que estão para poder atuar nesse cenário. Eu tenho aqui uma experiência para compartilhar com você, que me fez essa pergunta, de uma escola aqui de Fortaleza, em que houve uma situação muito complicada de bullying com uma determinada criança, e o que as crianças da escola resolveram fazer? Elas, por iniciativa delas, resolveram criar uma rede de amizade da escola, em que as pessoas, quando vissem situações desse jeito, elas compartilhavam entre si para intervir, para colaborar, para fazer esse processo de empatia. Eu acho que esse processo de empatia ele começa quando a gente fortalece nas crianças a dimensão grupal e a dimensão das diversidades de grupos existentes e a dimensão do respeito aos diversos grupos. A tecnologia, ela é vamos dizer assim, acaba sendo em alguns momentos um instrumento dessa construção. Então, ampliar o repertório das crianças. A gente deixa as crianças muito, vamos dizer, sem orientação no uso diário da internet. Não é criar um dia à parte da escola que você vai discutir com as crianças o uso que ela faz na internet. É estar junto dos seus alunos, observar como esse uso é feito e não tratar isso como um assunto para ser resolvido em casa, mas tratar isso como um conteúdo de leitura do mundo. Eu acho que se a escola ela não resgata esse papel dela, de que ela está ali
para contribuir com a leitura do mundo das crianças nas suas mais diversas matrizes e matizes, eu acho que a gente fica muito no conteúdo disciplinar, e eu entendo sim, porque eu sou professora também, a pressão para que a gente se limite aos conteúdos disciplinares, mas qual é o nosso objetivo maior? Qual é a nossa missão maior? É a formação para a vida. Então, se eu quero formar para a vida, trazendo aqui o nosso querido Paulo Freire, eu tenho que ajudar que as crianças coletivamente aprendam a ler o mundo. Então, se uma criança recebe um discurso de ódio, não é o caso de simplesmente falar com o agente do discurso de ódio e com a vítima do discurso de ódio. É conversar com todos para saber onde é que a gente chega com esse discurso de ódio. Esse discurso de ódio que foi dito para um porque ele é negro, no outro dia vai ser dito para o outro porque ele tem uma orientação sexual diferente, vai ser dita para o outro porque é mulher. E aí as pessoas entram num processo de desconstrução, desrespeito, que é muito forte. Então, se a escola entra nesse lugar, ela não precisa entender de tecnologia num nível sofisticado. Ela pode chamar pessoas para fazer um debate sobre tecnologia com elementos que ela não dê conta. Mas a dimensão de formação humana, a dimensão de formação ética, a dimensão de formação sem uma conduta moralista, porque muitas vezes é essa conduta de transmissão de conhecimento e de uma postura adultocêntrica, eu sei, você não sabe, que acaba a criança não faz na frente, mas ela sai ali em 2 segundos, ela vai fazer por trás, ela vai fazer escondido. É muito Inês, presente isso que você está trazendo é tão importante, né? Porque a gente ainda lida com uma discussão de se é ou não o papel da escola formar pessoas para um exercício de cidadania, para uma convivência e para um relacionamento social mais ético, mais humano. Não, é nosso papel, sim, né? Inclusive está previsto na legislação da educação, na LDB, na Base Nacional Curricular Comum, isso está transversalizado em competências gerais, não é de uma ou outra matéria, não é um projeto aqui ou acolá, isso precisa perpassar toda a experiência educativa das crianças dentro da escola. E agora a gente está, assim, num tempo final da nossa conversa, Okay. Não queria deixar aqui de trazer um espaço para as considerações finais de vocês. Então, eu gostaria de começar com a Ariane, trazendo suas considerações finais nesse assunto que é extenso. Como é que a gente traz essa participação cada vez mais criativa e ética para as crianças, né, Ariane? Bom, agradecer todo mundo que participou, todo o pessoal que trabalhou. E hoje, mais cedo, eu estava lendo um texto de uma antropóloga que eu gosto muito, ela chama Donna Haraway, e ela trata dessa questão da tecnologia e com a biologia, e como essas coisas acabam hibridizando e se encontrando e tudo mais. E ela tem uma frase que é muito potente, que é: façam parentes e não bebês. Eu acho que para essa questão da cidadania na internet, para a questão da formação de cidadãos digitais, para entender a internet como a dimensão da cidadania, é importante a gente criar relações de parentesco. Mas relações de parentesco não pensando na consanguinidade, na questão do tipo o mais próximo que eu gosto, pensando que nós estamos relacionados, não só nós, pessoas humanas, mas também as pessoas não humanas, se a gente considerar os animais, os elementos da natureza em geral. Agora a gente está todo mundo dentro de casa por causa de um vírus, veja só. Então, nós estamos todos relacionados e conectados, e a internet é parte disso. Então, eu acho que ensinar e conviver com as crianças e tratar as crianças com essa dimensão do relacionamento, da afinidade, da construção de uma coletividade melhor do que nós temos atualmente, eu acho que é o grande trunfo, é o grande desejo para esse momento que a gente está vivendo, para a questão da tecnologia
e pensando que as crianças elas já estão ligadas nisso. As crianças já estão lutando por justiça climática, as crianças já estão lutando por redução das desigualdades. Então, como a Inês disse, não apenas chegar os adultos para despejar conhecimento, mas para inserir as crianças na construção de relações melhores. E é isso que eu queria deixar para hoje. Gostei muito de participar. Muito obrigada. A gente que agradece, Ariane. Inês, e você? Quais são suas considerações finais? Eu queria agradecer demais, esse tempo voou, foi extremamente rápido, agradecer toda a equipe que organizou tudo isso, e dizer que a minha expectativa, muito sincera, é de que se a gente quer transformar esse mundo e a internet, a gente não vai fazer isso sem contar com as crianças. São elas que têm a potência para inovar, para recriar, para redimensionar. E aí, quando a gente olha para a internet, nos moldes que ela é feita hoje, o mercado descobriu um modo de inserir a criança, que é a criança se insere como produtora de conteúdo, mas quase sempre um conteúdo muito ligado ao próprio mercado. Não é à toa que ela recebe o nome, nos estudos da comunicação e de outras áreas, de prosumer. Uma criança que sai da condição de só ser consumidora e passa a ser produtora também. Acontece que essa argamassa de prosumer, ela só vê a criança sobre a ótica do mercado, dos produtos, de uma dimensão de individualidade, que é a que ela tenta impregnar para vender os produtos. Nós, professores, nós, pais, avós, tios, eu estou dizendo aqui porque eu já sou avó de duas lindas meninas e quero um mundo melhor também para elas e para as mulheres, né? E para os negros e para todo o leque LGBTQ+. Eu quero um mundo em que todo mundo caiba. Se a gente quer um mundo para todos, né, nós precisamos investir, apoiar as nossas crianças, acreditar no potencial delas e contribuir, eu diria, sobretudo, para que elas tenham uma compreensão da participação delas na internet mais coletiva, ligada às suas raízes, ligada à sua comunidade, ligada aos projetos coletivos de um país, de uma nação. Ou seja, nós não podemos estar fortalecendo esse modelo simplesmente de criar crianças consumidoras. Elas podem ser consumidoras e conscientes? Podem, isso é um elemento da formação, mas ele é absolutamente insuficiente para formar um novo país. E nosso país, mais do que nunca, está precisando que nós, adultos e crianças, nos unamos, estejamos juntos para repensar a nossa conexão com o que importa. É isso que eu queria deixar aqui para finalizar. Nós precisamos estar conectados com o que importa. Então, com as pessoas, com a natureza, com um projeto de mundo melhor e acreditar sim que é possível e que é feito por nós, né? Então, eu convido todo mundo aqui a estar junto, né, nesse desafio, cumprir esse desafio, que eu acho que é o que a gente pode fazer de melhor, tornar o tempo da vida da gente um tempo bom de vida. Obrigada, Inês. Você falou muito do que a gente também considera sobre a participação das crianças e dos adolescentes. A gente brinca internamente que a gente quer que as crianças façam mais upload do que download, mas que esse upload possa ser num ambiente que não monetize, que não explore comercialmente essa experiência criativa que a criança pode ter também no espaço digital. E a nossa conversa chegou ao fim. Eu quero agradecer novamente pela presença de cada um aqui de vocês, agradecer as nossas convidadas Inês e Ariane, pedir desculpas pelas falhas técnicas, isso sempre acontece, a gente melhora. E a gravação dessa conversa ela vai ficar disponível no canal do Alana no YouTube e também no hot site do evento, que é sercriança.alana.org.br, ser criança sem cedilha. Nos próximos dias, vocês receberão por e-mail
um formulário de avaliação dessa conversa e uma orientação sobre como obter o certificado de participação. A gente também preparou uma curadoria incrível, com conteúdos relacionados aos temas que discutimos no bloco anterior e hoje. A cobertura completa dessa conversa você encontra no portal Lunetas, lunetas.com.br. E eu espero vocês na próxima sexta-feira, dia 24 de julho, às 17 horas, com a Aldara Delé, a Rita Berchi e eu, debatendo a tecnologia aqui como oportunidade de uma educação para todos. Nos vemos lá. Fique bem, se cuide, continue usando máscaras e uma ótima noite de sexta-feira para vocês.